obrigada a vocês pela presença. É um privilégio falar, não só para vocês, mas falar nesse evento. Eu sou grande fã. Aliás, faço todas as minhas aulas de inglês com as palestras do TED, que é um método que eu recomendo, porque alia a praticidade com um conteúdo muito interessante. Bom, é uma felicidade falar com vocês sobre mulher. De fato, a Abril tem uma tradição nesse assunto, né? A gente já tem revistas femininas há 60 anos. A Abril tem a maior revista feminina há 50 anos, que é Cláudia, e essa história de trazer grandes reflexões para o debate da sociedade é um dos papéis que a gente acha que tem que exercer. Não só contar histórias como a Fabiana, que é uma delícia, né? A jornalista gosta de contar história, né? Mas também trazer algumas reflexões. A reflexão que a gente traz hoje aqui, nesse estudo que a gente chama de Conte com Elas, é a seguinte: como é que a mulher brasileira pode ajudar o Brasil a acelerar seu crescimento? A partir dessa pergunta, a gente foi estudar o que as mulheres X, que são as mulheres que nasceram, simplificadamente, nos anos 60, tinham feito. E que Brasil que elas estavam deixando para as mulheres Y, que nasceram nos anos 80, suas filhas. E, a partir daí, que desafios que essas Y têm para enfrentar. E vocês vão ver que é uma história muito bonita das conquistas das mulheres de 50 anos, as X, ou das suas mães, as baby boomers de 70 anos, e vão ver que nós também temos um cenário muito desafiador para as nossas filhas. Então, vamos lá. A nossa fala aqui tem dois momentos. O primeiro, que é o retrato da mulher brasileira, né? Foram as conquistas dessas mulheres X. E essas conquistas, gente, elas são tão extraordinárias e tão pouco contadas por nós mesmas, né, Fabiana? Já pensou se você começasse a contar as conquistas das mulheres? Teria histórias lindas aqui. Eu vou resumi-las por meio de dados sociodemográficos, dados extraídos principalmente do IBGE. Então, a gente está falando aqui da população brasileira como um todo, né, população feminina brasileira como um todo, sem recorte de classe social. Vamos lá. Nós vamos fazer um passeio por essas conquistas, e, para isso, nós vamos falar dos ganhos em escolaridade, em autonomia financeira, autonomia de vida, quando a gente fala de maternidade. As mulheres brasileiras hoje chefiam 40% das famílias, dos lares brasileiros. Isso é muito, se considerarmos que faz tão pouco tempo que a mulher brasileira entrou em massa no mercado de trabalho. Isso significa, chefe de família na visão do IBGE, é quando o entrevistador bate a porta e pergunta: quem é que ganha mais aqui? E a pessoa fala: sou eu. Se for homem, é ele. Se for mulher, é ela. Então, elas deram essa resposta. 4 em cada 10 famílias tiveram a mulher como a pessoa que ganha mais. É muita coisa. Essa história, toda essa revolução que a gente conta da mulher brasileira, tem origem aqui na famosa expressão, né, do Brasil, que é: eu quero fechar a fábrica, eu quis fechar a fábrica, que vocês ouviram das suas mães, das suas avós. Então, foi quando aconteceu, lá nos anos 60, o grande planejamento familiar espontâneo do Brasil. As mulheres brasileiras decidiram fechar a fábrica, e de 6 filhos por mulher passamos hoje a esse número espantoso, que é de menos de 2 filhos por mulher, o que é inclusive um perigo, porque não repõe a nossa população, né? Já começa a ser olhado de maneira menos positiva. Mas foi por causa disso, e pelo adiamento da maternidade, as coisas estão muito ligadas. A mulher que tinha o seu filho há 10 anos, faz pouquíssimo tempo, ela tinha seu primeiro filho aos 21, e hoje ela tem seu primeiro filho aos 27. Esse foi o grande alavancador de todas as mudanças que se seguiram. Com menos filho, ela pôde estudar, né? E essa é a conquista que vai desenhar o futuro dessas mulheres. Hoje nós somos 60% da população das faculdades, é bastante coisa também. Somos maioria na pós-graduação, e isso aqui tem a ver com países de primeiro mundo, está relacionado com... É uma comparação que a gente pode fazer com Estados Unidos e Inglaterra, ou seja, a gente não está falando nem de país emergente aqui, né? O Brasil que a mulher está desenhando é um
é um país de primeiro mundo. E no trabalho, aqui tem muito a caminhar. Mas foi por causa dessa diferença de 13% nos anos 50 para 46% da população em idade ativa que está no mercado de trabalho, é que a gente também tem todo o ganho econômico e todas as outras coisas escolares que a gente vê. Mas, como vocês veem, a gente vai falar um pouco disso, tem um espaço aqui ainda para brasileiro ocupar. Né? A média de ocupação nos países desenvolvidos é de 70%. Tem bastante coisa aqui para a gente andar. Nós vimos o que as mulheres X e as nossas mães deixaram. Agora a gente vai tentar olhar para o futuro e enxergar o Brasil da década, principalmente da década de 30, para ver o que as nossas filhas irão encontrar. Nós vamos usar um pouco de projeção aqui para tentar desenhar esse país. Então, o Brasil deve ser mais rico, tudo indica que será mais rico, mais mulheres ainda, as famílias são menores, o Brasil vai ser ainda mais empreendedor, mega urbano e mais velho. Então, vamos falar um pouquinho de família. Consequência de tudo que a gente acabou de falar em relação à mulher, aquela que está no centro. Nossa, está acabando meu tempo, peraí, rapidinho. Hoje... esse é o que eu tenho, não é o que eu falei. Bacana, então eu acho que eu vou dar uma relaxada. Começar tudo de novo. Até pouquíssimo tempo, as famílias brasileiras eram divididas em metade dos arranjos familiares, mais da metade era um formato tradicional, mãe, pai e filhos, e o restante, pessoas sozinhas, pessoas do mesmo sexo morando juntas, etc, etc. Hoje, isso está mudando, e se prevê que em 2030 a família tradicional já não seja a maioria dos nossos arranjos e 20% desses arranjos seja constituído por casais sem filhos. Né? Esse vai ser muito o tom da nova família brasileira. A gente precisa se preparar, enquanto sociedade, para lidar com essa nova cara. Tirando os casais sem filhos, os casais com filhos, nós teremos, então, uma infinidade de outros arranjos. Muitas pessoas sozinhas, mulheres com mulheres, homens com homens, mãe só com seu filho, pai só com seu filho, enfim. A família brasileira vai mudar muito. E a gente que trabalha com consumo, com informação para a massa, precisa se acostumar com essa ideia. Isso vai acontecer daqui a pouco. Já está acontecendo. Olha, outra coisa muito impressionante. Nos anos 50, 19 milhões de pessoas moravam nas cidades. Faz pouco tempo, né, gente? Olha aqui o tamanho. 10 vezes mais em 2030. Então, nós seremos brasileiros ultra-urbanos, concentrados em cidades do interior, principalmente, com mais de 100 mil habitantes. É para lá que vai crescer o país. Aqui tem uma polêmica, ninguém gosta de fazer projeção econômica, macroeconômica, né? Fazer projeção macroeconômica para daqui a um mês está difícil, imagina para daqui a 20 anos. Porém, em 2026, imagina-se que, se tudo der certo, nós teremos um PIB de 13 mil dólares per capita, que é 2 mil dólares a mais do que a gente tem hoje. A gente vai ter um grande país de classe média, supõe-se que a classe C ainda cresça 12% nos próximos anos e que a classe AB tem o seu grande salto, que será de 30%, e chegaremos, então, a uma maioria absoluta de classe média nesse país. Bom, o Brasil é um país de sonhadores e empreendedores, pessoas que querem abrir seu próprio negócio. As mulheres estão entre esses sonhadores, e em 2020 vai dobrar a população feminina empreendedora no país. A má notícia, para essa plateia é má notícia. Às vezes, quando eu conto essa história, eu falo com homens e eles ficam babando, né? Falando, oba, vai chegar a minha vez. Bom, 6 milhões a mais de mulheres em 2030. Muita mulher. Se isso é má notícia para vocês, agora imagina aqui, né? Elas serão bem velhinhas. Então,
essa, na verdade, se a gente tivesse que resumir tudo isso que eu estou contando, essa é a grande notícia, ou essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer, que é a mudança da pirâmide etária no Brasil e o quanto isso impacta a sociedade como um todo. Então, em 2010, a gente ainda aqui é de 0 a 4 anos, de 30 a 50 essa faixa, nós temos uma população entre adulta e jovem maior do que a população mais velha. Em 2030, que é esse ano em que a gente tem um encontro com o destino, porque é quando o Brasil começa a ter um declínio da sua população jovem frente ao crescimento da população velha, e aí a gente vai ter que estar rico para poder pagar a conta dos aposentados, nesse momento a gente já começa a ter uma população adulta e de meia idade maior do que a população jovem. E, finalmente, em 2050, a maior faixa etária da população é da mulher com mais de 85 anos. Porque sabemos que a mulher, há um aumento de expectativa de vida de modo geral, e da mulher mais ainda. Mulher vive mais que homem por enquanto, né? Se continuarem tratando a gente desse jeito, eu não sei se isso vai continuar. Mas até então é assim que acontece. Esse é o retrato do futuro macroeconômico e demográfico. E agora a gente chama 3 mocinhas que vão ilustrar a nossa apresentação. Cá estou. Sempre seguir essa coisa acadêmica, né? Nunca sair da escola, assim, de certo sentido. Estou construindo nisso. Você é uma tarde, se der. Eu tenho várias frentes de trabalho, né? Então tem que ser um pouco dinâmica. A Biateca Marina são só ilustradoras dessa apresentação, né? Elas não são pesquisadas, elas vieram ajudar a gente a contar essa história, são representantes da geração Y e que desenham muito bem vários dos aspectos que a gente quer, dos aspectos geracionais que a gente quer ressaltar. Breve resumo da geração Y para quem não convive, não tem o grande prazer de conviver com um espécime, um representante dessa espécie. Eu tenho em casa e combina com tudo isso que está escrito aqui. Certo? Então, a geração Y é uma geração muito engraçada. Primeiro, ela não rompe com os pais como as outras gerações, né? Ela cultua os valores e a cultura do pai. É muito curioso isso. O herói da geração Y é o pai e a mãe, né? Eu não sei o que a gente fez com esses meninos para eles acreditarem nisso. Eles não querem, por causa disso, eles não querem sair de casa, e mais do que isso, eles acham que os pais são um poço infinito de financiamento, né, e querem ser subsidiados ao longo da vida. Inclusive, como eles são muito empreendedores, eles têm muitas ideias, então os pais precisam ser os anjos investidores deles. Eles se angustiam porque eles têm muitas escolhas, né? Não é verdade, a gente sabe, né? Nós mulheres sabemos que quando você tem que escolher entre um sapato vermelho, amarelo, azul, fica muito mais difícil, não é? Então, quem tem muita escolha tem angústia. Mas eles têm uma coisa que nos interessa muito, eles são muito otimistas, por enquanto. Então, vamos lá. Faz 4 anos que o Instituto Gallup faz uma pesquisa no mundo inteiro para medir o índice de felicidade futura. E esse é um índice que, inclusive, está sendo considerado como uma coisa tão importante que alguns governos desses finlandeses, desses legais que a gente um dia quer ser, já usam como um paralelo do PIB. Tá? Então, o índice de felicidade de um país hoje está sendo considerado para uma avaliação do país como um todo. Nessa pesquisa do Instituto Gallup, há 4 anos o Brasil é campeão de otimismo. Ou seja, há 4 anos o Brasil se declara, a população brasileira se declara otimista quanto ao futuro, feliz se você olhar para frente. Bom, e dentro dessa população, a mulher brasileira, principalmente a Y, por volta de 21 anos de idade, é a mais feliz ainda. Tá bom, né? Porque está na casa dos pais, não tem que pagar a conta e tal. Bom, então, é isso aqui que começou a nos interessar, né? E isso chamou a atenção da minha colega que me ajudou a fazer esse estudo, a Cíntia de Almeida, jornalista, e a gente foi se perguntar, então,
que vai acontecer com essas mulheres Y diante daquele cenário que a gente mostrou do Brasil, com esse compromisso de ser feliz? Será que elas vão conseguir? Aumenta o som, por favor. Vou tentar passar de novo, que é bem legal a fala. Você pode aumentar o som, por favor? Obrigada. Então, vamos lá agora. Essa mulher que está com 20 a 30 anos, ela está com 2 projetos. Eu diria até que projetos que se misturam. Investir muito no estudo, investir muito na carreira, investir muito na independência econômica e conquistar esse outro projeto que é ter um marido, ter uma família e ter filhos. Nós queremos o reconhecimento do lado profissional, do lado familiar e também do lado estético, físico, da aparência. Então, a mulher brasileira, eu digo que é uma cultura do E. Ela não escolhe isso ou aquilo, ela soma e escolhe muitas coisas para ter uma vida idealizada, que é totalmente idealizada, que ela diz que é uma vida mais satisfatória e mais feliz. E não é. Você é bem sádica aqui, né? Bom, então, diante disso, a gente tem 3 desafios. O desafio do tempo, do cuidado e do talento, que são os desafios que as mulheres Y vão enfrentar. Vamos rapidinho, porque agora realmente chegou o meu tempo. Claro, você acha que você dá conta do mundo, mas você vai ver e não dá. Hoje as coisas também correm muito rápido, né? Desde informação até tudo. Às vezes é até difícil você lidar com coisas que exigem mais tempo, né? Vamos falar de tempo. Hoje o tempo não é só aquilo que a gente imaginava, ele também é digital. Quando se soma online com offline, a coisa complica bastante. As mulheres costumam trabalhar no Brasil 40 horas por semana nas empresas e em casa elas trabalham um pouquinho mais, essas 23. Bom, aí nós vamos ver tudo isso projetando o que a mulher Y vai enfrentar, certo? Os nossos colegas, aqui bem representados por 2 ou 3, não é nada pessoal, eles trabalham 5 horas em casa, né, depois que eles saem das suas empresas. Então, agora isso aqui fica engraçado. Vamos ver o que acontece quando a gente vai comparar as horas trabalhadas com o tipo de família que as pessoas têm. Então, quando a mulher mora sozinha, depois de trabalhar 40 horas nas empresas, elas trabalham 17 em casa, arrumando as suas roupas, fazendo sua comidinha. Quando elas têm um filho, não aumenta muito, 18. Quando ela casa, ela tem um senhor dentro de casa, ela trabalha muito mais. E, de novo, quando ela tem um filho, não é tanta diferença. Bom, o que esse quadro quer dizer, não queremos demonizar os meninos. Né? A gente... É sempre polêmico, ó, você tem que descontar do meu tempo, porque essa parte... A gente gosta de menino, eu tenho um filho, né? Então, eu quero que o mundo seja bom para todos, para meninos e para meninas, mas aqui a gente tem que resolver essa parada. Porque... Então, nós temos um desafio de tempo, considerando ainda... Vamos ouvir a Dora, é maravilhosa essa fala dela. Que é baseada numa esquizofrenia com o tempo, né? A gente tem dois tipos de relação com o tempo na era digital. Primeiro, que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. O outro lado é que a gente, por conta dessa ilusão de que tudo é instantâneo, de que apertando o enter, o clique, as coisas acontecem muito rapidamente, a gente tem cancelado o tempo dos processos. A gente já não consegue mais ter um tempo sem atividade, né? É super real isso, né? A gente não consegue, a gente fica aflito quando a gente não está fazendo. Então tem a questão do desafio do tempo. O tempo está ficando muito maior ou muito mais demandante do que era para as mulheres X. E essa que é uma questão que eu... Bem, na minha casa eu tenho uma faxineira uma vez por semana. O sonho é conseguir ela todo dia para minha vida, para eu nunca mais pensar em segurar roupa. Eu modelei um texto. A Marina tem uma coisa que ela representa, essa fala dela representa uma coisa muito da mulher Y.
ela vai ter um problema, porque ela vai engravidar depois dos 30 anos, ela vai ter pais muito mais velhos, porque a expectativa de vida aumenta e os pais não morrem nunca, né? Eles vão ter que ela vai ter que cuidar dos pais. E, finalmente, ela não vai ter o conforto que as gerações anteriores tiveram, que é a ajuda doméstica. Isso quer dizer, gente, o seguinte, que o desenvolvimento do Brasil está transformando um hábito nosso que era horrendo, né, que era de pagar muito mal as pessoas que trabalhavam em casa, mas, por outro lado, ele possibilitou a nossa inclusão, a inclusão no mercado de trabalho. E essas mulheres não contarão mais com esse apoio. Eu quero ouvir um pouquinho, dividir com vocês essa fala que eu adoro. Maneira maciça nos últimos anos, colocou uma armadilha. Que a minha geração, que foi quem negociou essa interna do trabalho, falava do lugar da transgressão. Nós estamos transgredindo uma lei não escrita, mas que, de certa maneira, nos proibia o acesso à vida pública. E, então, nós nos apresentamos no mercado de trabalho como transgressores, e quem transgride faz concessões. Né? E não discutimos a questão do uso do tempo. Nós, como se nós disséssemos, me deixa entrar, você nem vai perceber que eu sou mulher. Ela fala assim, essa fala acho demais. Me deixa entrar, você não vai perceber que eu sou mulher. E me deixa sair, você não vai perceber que eu saí. Se ela fala dentro de casa, porque ela vai dar conta de deixar a casa arrumadinha. E quando ela chega no trabalho, ela fala, deixa eu entrar, porque eu vou fazer tudo igual os meninos, né, e você não vai ter problema comigo. Acho que foi isso que aconteceu com a X, né? E finalmente nós temos, encerrando a nossa apresentação, o desafio do como é que a gente motiva essas mulheres com todas essas dificuldades para continuar no mercado de trabalho. E aqui nós, olha os fatos que se apresentam, né? Embora elas sejam super escolarizadas e bem preparadas, as da geração Y, um fato que elas vão enfrentar é que quanto mais elas estudam, maior é a defasagem delas em relação ao salário masculino. Né? Então, se elas têm de 8 a 11 anos, elas vão receber de estudo 60% do salário do colega homem. Exagerando, tá? Exagerando o colega, porque não necessariamente é o colega. Se ela tem 12 anos ou mais de estudo, ela vai receber menos ainda em relação ao homem que tem a mesma função. De novo, não é para demonizar os meninos, é para dizer, vamos aumentar o salário das meninas. Né? E só para mostrar para vocês que uma pesquisa recente, internacional, feita com mulheres, mostra que as mulheres, hoje, elas estão muito motivadas em relação ao seu emprego, embora tenham uns probleminhas, mas, mesmo se mantendo fiel ao empregador, a gente sabe que só 30% delas vai alcançar postos executivos ou vai estar na liderança das empresas nos próximos anos. E o que a gente vê aqui? E essa é a nossa defesa. A gente precisa cuidar dessas mulheres, principalmente das Y, porque se elas vão enfrentar todo esse cenário tão mais difícil que o nosso, né, pais mais velhos, filhos mais tarde, falta de apoio doméstico, se elas não têm uma empresa preocupada em recebê-las e em motivá-las, o Brasil não vai conseguir nem crescer, nem sobreviver com essa mão de obra, sem essa mão de obra, que é a mão de obra feminina, que é mais desocupada, há mais espaço aqui para a gente buscar mulheres, mais preparada, mais escolarizada. Uma pesquisa super recente mostrou que o Brasil é um dos principais, reportou uma das principais, é um dos países com principal dificuldade de trazer mão de obra qualificada. Nós estamos defendendo que existe um bolsão de mulheres qualificadas que pode ajudar o país a crescer. Então, a nossa fala aqui, a nossa convocação é vamos cuidar das nossas filhas para que elas possam cuidar da gente. Tá? Eu saio ali? Pode tirar.